Olá, participantes do terceiro CIAME. Eu me chamo Anne Beatriz, sou mestranda do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, do UFPB-UFPE, e o artigo que eu submeti para esse congresso tem como título Revirar gavetas e produzir ninhos em busca de conforto, de proteção, de liberdade. Vale ressaltar que esse artigo foi produzido durante o isolamento social, vivenciado aqui na cidade do Recife, como em outras cidades do Brasil, durante a pandemia do coronavírus. Essa pesquisa narrativa, ela se deu como uma proposta, uma proposição no grupo de estudos do imaginário da UFPE, do qual eu faço parte, na leitura coletiva e discussões do encontro do grupo da Poética do Espaço, de Bachelard. E em uma dos encontros, né, da leitura do capítulos desse livro, foi proposto para os membros do grupo de produzir ninhos, né, uma proposta de construção criativa, fazer ninhos. Antes de fazer essa produção criativa, se deu essa pesquisa narrativa de busca de revirar gavetas e caixas esquecidas, buscando imagens repletas de memórias, encontrar objetos cheios de histórias e afetos. Essa busca e esses reencontros nesse momento de pandemia, ela com certeza foi bem diferenciada, se deu assim, reverberou em momentos de muita reflexão, que eu acredito que se não fosse por esse momento vivenciado, né, seria bem diferente. Então, para a construção dessa pesquisa narrativa, foi realizada buscas com diversas leituras, encontros com fotografias antigas, reencontros com as histórias, muitas dessas antes já esquecidas, cheiros dos jardins e quintais vivenciados na infância, na adolescência e também, por que não, na fase adulta. A construção da narrativa se deu por exercício de pesquisa, que possibilitaram outras formas de elaboração da escrita. Poemas, objetos e suas histórias, os cheiros guardados na memória e seus significados. Aqueles que ficaram no passado e que hoje trazem outras memórias, são ressignificados e que são sentidos no presente. Essa produção criativa, Bachelard nos fala das gavetas que fazem parte de uma estética do escondido. Aqueles objetos, aquelas coisinhas pequeninas, aquelas cartas, aquelas fotos que estão guardadas em caixas, em gavetas, em cantos da casa que a gente não visita muito e que, quando são encontradas, com certeza nos trazem surpresas. A produção de novas imagens fizeram parte também desse formato híbrido de elementos da pesquisa narrativa. Os reencontros com imagens resgatadas instigaram a produção de outras. Essas outras imagens foram os ninhos. Esses ninhos, por conta dessa busca, por conta dessa pesquisa, por conta desses reencontros, eles também vão estar revestidos de imagens, de histórias e de memórias. Em uma das leituras que eu fui buscar, que eu fui reencontrar, é Manuel de Barros. E no encontro com Manuel de Barros, ele me reafirmou essa questão do aprender as nossas fontes. E que fontes são essas, né? Não podem ser somente os livros, somente as leituras acadêmicas, somente aquilo que que faz parte de um rol de livros, de leituras que são reconhecidas, né? E aí ele nos diz assim: tudo que os livros me ensinassem, os espinheiros já me ensinaram. Tudo que nos livros eu aprendesse, nas fontes eu aprendera. O saber não vem das fontes. Então, nesse início de pesquisa, eu fui atrás de outras fontes, né? As gavetas me mostraram outras fontes
de pesquisa, de narrativas, de possibilidades de escrita e possibilidades também de criação. Nessas outras fontes, né, foram produzidas outras imagens. Imagens não só que se deram formas através da fotografia, mas imagens que também foram sendo criadas ao longo desse reviver de memórias. Com as buscas, reencontros, leituras e reflexões, além da escrita, também foi produzido um ensaio fotográfico, um processo também repleto de histórias, tesouros e memórias resgatadas. Esse ensaio fotográfico está no artigo que são os ninhos, né? Como é que foram produzidos esses ninhos? São gravetos. Os gravetos são linhas, são restos de tecido, são recortes de papéis emaranhados, agarrados a um jarro escolhido com uma plantinha pequenininha num jardim suspenso da minha varanda, já que eu não podia sair, escondido como os ninhos da memória, mas agora esse que foi produzido está protegido do esquecimento. Esse ninho é um conjunto de imagens-ninhos que foram remexidos ao longo dos dias da pesquisa, da escrita, da reflexão e da produção criativa, reorganizado e carregam entre seus emaranhados imagens, fotos. A cada momento de que reencontro de um objeto, ele ia se integrando a esses ninhos, imagens, cartas, imagens, objetos, imagens, cheiros, imagens, metáforas, imagens, sentimentos, imagens, símbolos. Vasculhar as gavetas da memória, reencontrar imagens e nelas as histórias, saboreá-las, degluti-las, relembrá-las, refleti-las, e depois desse debruçar das memórias esquecidas em um cantinho da sala, da gaveta, da caixinha, do jardim, do quintal, aí nós estaremos prontos para contar novas histórias e produzir outras imagens. Trago de novo Manuel de Barros. Sou construtor menor. Os raminhos com que arrumo as escoras do meu ninho são mais firmes do que as paredes dos grandes prédios do mundo. Ai, ai. Depois de uma busca, de um encontro, de reencontro, reflexões, escritas, produções de novas imagens, a escrita também me leva a falar sobre esse processo de estar preso ao ninho, estar presa ao ninho, né? O ninho que nos traz uma imagem de acolhimento, de proteção. Nesse momento de isolamento social, ele também nos traz uma imagem de aprisionamento, né? Que são essas escoras, essas paredes dos grandes prédios da cidade que nos deixam cada vez mais sozinhos, mais solitários. E aí, finalizando essa reflexão, algumas escórias dos ninhos encontrados estão firmes, outras se quebraram e se perderam. As que ainda resistem me sustentam, renovam as energias a cada dia de isolamento, saindo aos poucos do isolamento, reencontrando as pessoas, pelo menos no virtual, mas acontecendo reencontros, né? Renova as energias durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Os ninhos produzidos reacendem as esperanças de novos encontros e desencontros, de novos mergulhos e de novas buscas. Obrigada a todos vocês.